Shalom, shalom, shalom a todos os nossos grandes amigos, passando aqui para compartilhar mais um vídeo, mais um dia, né? Hoje é o dia 5 de janeiro, e se é o dia 5 de janeiro de 2025, perdão, 2026, então estamos no dia 16 de TV do ano 5786. Talvez você pode perguntar, né? Mas, Joel, por que faz contagem do ano judaico de 5.786? Segundo os estudiosos, e eu acredito nisso, essa contagem é o tempo desde a época de Adão até os dias de hoje. Uau! Algumas pessoas, ainda mais o cristão, se espanta, né? Porque o cristão pensa que é loucura, mas se você realmente fizer as contas, e se você também usar o livro do Flávio Joséfo, né, a história dos hebreus, ele vai também deixar bem claro que essa contagem ela é verdadeira, tá ok? Nada na Bíblia está ali aleatório, tudo tem um propósito, tá ok? Então, essa contagem de 5.786 do calendário judaico, ela é desde a época de Adão até os dias de hoje. E aí tem um detalhe importante, né? Há um segredo aí dentro dessa contagem, né, que não dá para abrir abertamente aqui. Mas depois eu convido a você a examinar um pouquinho mais, porque esse segredo também está conectado às 6 letras Aleph, que aparece no início da frase do Bereshit, tá ok? Depois, quem quiser saber um pouquinho mais, pesquisa, estude sobre esse assunto, que é muito importante, é muito válido. Eu não posso abrir aqui, porque é um assunto muito profundo e poucas pessoas realmente vão conseguir compreender. Mas enfim, hoje nós estamos então no dia 5, né? Dia 5. E justamente por ser o dia 5, nós estamos na quinta letra do Bereshit, que é a letra, o Iod, né? E nós estamos na quinta palavra. Ontem nós falamos sobre a palavra et, se você puder voltar no vídeo anterior, eu falei sobre, eu coloquei o tema aí, é a revelação do Aleph e o Tav, né? Depois você pode assistir o vídeo lá para compreender um pouco melhor, tá? Então vamos lá, para não perder tempo. A quinta letra da Torá é o Iod. O Iod, por incrível que pareça, parece desprezível, tá? Mas não despreza um Iod. Eu aprendi que todas as letras hebraicas são formadas por um Iod. Se você vê um escriba ou um copista, né, um sofer, nós chamamos de sofer, que é o escrivão que escreve a Torá, o rolo da Torá com a mão, tá? Ou melhor, a mão. Você vai ver que ele, quando começa a fazer uma letra hebraica, seja ela qual for, a primeira parte que ele faz é semelhante a um Yod. Então toda letra começa por um Yod. O Yod é uma letra muito misteriosa também, assim como a letra Shin e todas as demais. Ele é a menor letra do Aleph Bet, porém é a letra principal nas palavras. Quando você quer colocar, né, Beni, meu filho, você quer trazer a possessão, você vai usar muito o Yod, né? Beni, meu filho, Bati, minha filha, Mishpahati, minha família, né? Kehilati, minha congregação, Tefilati, minha oração, e assim por diante. Então, Yod, no final da palavra, ele aponta para algo de posse. E no início, ele vai apontar para o futuro,
no início de uma palavra, né? A gente tem a frase, tem uma palavra em hebraica que é usada com as letras de Mashiach, que é Ismirá, ou Ismirá, Ismirá, se alegrará, né? Deixando bem claro que nós nos alegraremos através de Mashiach. Mas enfim, o Iod tem as suas importâncias, tá ok? Agora nós estamos na quinta palavra, que é a palavra Shammai em hebraico, né? E se você observar, desmontar a palavra Shammai, você vai ter duas palavras, Sham e Mai. Sham significa águas. Perdão, Sham significa lá. Sam, lá. E Mai, águas. Então, o Shammai, os céus, ele está revelando as águas de lá. E aí tem um detalhe interessante, tá? A palavra Shammai, ela vai ter uma letra Mem aberta e uma letra Mem fechada. Isso revelando que os céus, ele tem os seus mistérios fechados e tem os seus mistérios abertos. Os mistérios abertos é o que nós conseguimos deduzir, né? Não é nem compreender. Nós conseguimos deduzir. Um exemplo, a tradição cristã acredita em 3 céus. A tradição cristã acredita em 3 céus por causa da palavra de Paulo. E porque a Bíblia relata sobre o céu dos céus. Tá ok? A Bíblia também relata 3 vezes a palavra céu. O céu dos céus é do Senhor. Então a tradição cristã se apega apenas no que está escrito ali no literal. Porém a mentalidade judaica, a teologia judaica, ela vai apontar 7 céus. E não é só a tradição judaica. O que é muito estranho, né? E de se espantar é que o Islã também acredita em 7 céus. O Espiritismo também acredita em 7 céus, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, tá ok? Não é que o judaísmo está certo, o cristianismo está errado, porque se o judaísmo está certo sobre os 7 céus, o islamismo também está certo, o espírita também está certo, porque o espírita também acredita em 7 céus. E da onde se tira 7 céus dentro da tradição judaica? A tradição judaica se pode jogar no Google, irmão. O Google vai te dar até detalhe melhor sobre isso do que eu estou te falando, tá? Para você poder conferir se é verdade ou mentira o que eu estou falando aqui. Joga sobre 7 céus no Google. O Google vai te dar a lista, o nome dos 7 céus, os versículos de onde eles tiram e assim por diante, tá? Eu aprendi dentro de sinagoga, mas eu sei que nem todo mundo pode ir para uma sinagoga, né? Então você vai usar o que? O Google. Será que esse neguinho aí tá mentindo? Será que o Joel tá falando a verdade? Se não me conhece, algumas pessoas do YouTube só me conhecem aqui, né? Então você pode pesquisar no Google. O Google vai te dar detalhes aí sobre essa questão de 7 céus, tá ok? E aí eles vão tirar versículos da palavra meio que isolados, tá ok? Para poder afirmar os 7 céus dentro da tradição judaica. Eu tenho aqui um painel, né, sobre os 3 céus na tradição cristã e tem um painel sobre os 7 céus na tradição judaica. Talvez outro dia eu posto aqui para vocês verem. Mas vamos lá. Então nós temos aí esse detalhe sobre os céus. Os céus, eles têm os seus mistérios abertos. Nós entendemos um pouco o céu com o que está escrito dentro dos textos bíblicos. E também existe um livro muito importante, muito profundo, para você poder estudar, examinar, é o livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos maiores livros, né, que vai dar detalhes, né, muito profundo ou pesado, né, sobre os céus, sobre os 7 céus e sobre hierarquias angelicais, tá ok? Lembra que falar de céu, irmão, é falar de coisas sobrenaturais, não estamos falando de coisas naturais. O céu sempre está
acima. Veja a oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como é no céu. Então sempre a terra, ela é apenas vamos assim dizer, uma cópia do que acontece nos céus. Ou seja, se existe hierarquia na terra, existe hierarquia nos céus. Isso é fato. Isso é real, não tem como a gente fugir disso. Tá ok? Pois bem, a palavra Shammai, você vai ter a palavra Shammai e vai ter a palavra Bashamai. Bashamai significa nos céus. Grava isso, acrescentando o Beit na palavra Shammai, você vai ter Bashamai, que significa nos céus. Se você conhece um pouco do hebraico ou está familiarizado com o Shabat, você sabe que no Shabat, no final do Shabat, chamado Havdalah, nós pegamos as especiarias, né? Aqui eu tenho aqui uma. Pegamos as especiarias, que é um pote com incenso, tá? E um pote com ervas, e nós exalamos o cheiro da erva. Para a gente poder lembrar que temos que ter o bom cheiro do Mashiach. Temos que ter o bom cheiro dos céus. A palavra cheiro ou especiaria é Bessamim. Olha que conexão. Bashamai, só muda os sinais. A posição das letras são as mesmas. Bashamai, nos céus. Bessamim. Bessamim significa especiarias. Ou seja, quando nós exalamos o cheiro na Havdalah, nós estamos desejando que sejamos naquela semana que se inicia o bom cheiro do Mashiach. E como que nós vamos ser o bom cheiro do Mashiach? Exalando ou extraindo as coisas dos céus, desejando os céus, trazendo os céus para a terra. Tá ok? Essa é a nossa função nesse mundo. Não apenas viver aqui nessa terra como se, né, acabou, já era, tá bom e tal, vou correr atrás do dinheiro de hoje, pererê parará, vou correr atrás do prejuízo de hoje. Não, não. Nós vivemos nesse mundo para extrair as coisas dos céus. Então a palavra Bessamim e a palavra Bashamai estão conectadas, mostrando justamente que precisamos exalar, né, o bom cheiro do Mashiach, trazendo os céus para a terra. Veja que interessante. Nós vamos ter um detalhe muito importante, que quando você começa a ler a Torá no início, Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim Ve'et Haaretz, você vai ver que primeiro vem os céus e depois a terra. Grava isso. Isso é importantíssimo. Acabei de tomar café. Primeiro os céus e depois a terra. Mas se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 4, vai mudar um pouco. Porque vai falar primeiro a terra e depois os céus. Qual é o sentido disso? Na Torá, como eu já comentei aqui, tudo tem a sua importância, tudo tem uma explicação. E aí os rabinos vão trazer uns detalhes importantíssimos sobre essa questão. Por que tem essa mudança? Primeiro os céus, depois a terra, ou primeiro a terra, depois os céus? É justamente porque faz uma ligação, uma conexão. Quando nós colocamos o tefilim todas as manhãs, quando se coloca o tefilim todas as manhãs, você coloca o tefilim ele representa uma conexão, tá ok? O tefilim representa uma conexão dos céus com a terra. Ou seja, você coloca o tefilim na testa para representar que os teus pensamentos naquele momento estão cheios da Torá. E Filipenses 4:8 diz: o que pensai, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso o vosso pensamento. Tá ok? Então, usamos o tefilim na testa para lembrar que os nossos pensamentos devem estar
cheios das coisas celestiais. E o tefilim, que é colocado no braço, é para lembrar que as nossas ações devem ser louváveis para a glória de Deus. Devem ser louváveis para as pessoas. Nós não podemos agir, né, de forma sem entendimento. Porque quando nós agimos sem entendimento, nós iremos trazer prejuízos. Mas quando nós agimos com entendimento, iremos trazer benefícios que vão louvar a Deus e vão ajudar as pessoas. Tá ok? É apenas uma reflexão sobre nós falarmos sobre os céus. Sabemos que os céus vai muito além do que nós imaginamos. Mas uma coisa fantástica que não pode faltar, separa na palavra Shammai, o Shin. Lembra que o Shin aponta para o Shaddai. E agora você vai ter o quê? Mai. Olha só. O Shin, que é o Shaddai, separado do Mai, mostrando que o Shin, o Todo-Poderoso, é aquele que vai dominar as águas. Mai em hebraico são águas. Eu faço uma brincadeira em que as águas são semelhantes aos dias. Assim como as águas, você vai no mar, na praia, você vê que o mar parece que não tem fim. Os dias também parecem que não tem fim. Olha para a tua vida e vê quantos dias você já viveu, quantos anos você já viveu. Faz as contas dos dias, você vai ver que já está vivendo bastante tempo, né? Então os dias são como as águas. E aí a gente tem um detalhe, o Shin aponta para o Shaddai. E o Maim, separando a palavra Maim, aponta para as águas. Então isso mostra o domínio sobre as águas. E quem é que teve o domínio sobre as águas? Aos olhos nus, todos viram, todos observaram, todos testemunharam com seus próprios olhos. E até hoje, alguns confirmam e outros duvidam que Yeshua andou sobre as águas. Ele não apenas andou sobre as águas, mas ele dominou as águas. Ele deu ordem para os peixes irem para a direita, para que Pedro jogasse a rede e conseguisse pescar muitos peixes. Ele deu ordem para o peixe que estava com a moeda na boca e até o anzol aonde Pedro jogou para poder pescar. Olha só, irmão, quantos detalhes. No livro de Jó deixa bem claro, aquele que anda por sobre o mar. Jó não falou de outro, Jó falou do Messias. E o Messias é a maior revelação de Deus sobre a terra. Então olha só que interessante, o Shammai, separando o Shin e o Mai, vai mostrar o poder de Deus sobre as águas. E a gente vê no Salmo 29, Adonai lamabu yashav vayeshef Adonai meler leolam, Adonai hoje le amor e tem Adonai yevarer et amor vachalom. O Senhor se assentou sobre as águas do dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. E o Senhor governará ou reinará em paz. Aquele que tem poder sobre as águas não é outro. Como disse Nicodemos. Você não pode, ninguém tem tanto poder se não vier do alto. Nicodemos sabia muito bem quem era Yeshua. E você? Sabe quem é o seu mestre? Que o Eterno te abençoe no nome poderoso de Yeshua. E amanhã, se o Eterno nos permitir, falaremos sobre a 6ª palavra da Torá, tá ok? E a 7ª letra. Shalom, shalom.